Chegamos agora no quarto tópico da nossa lição da Escola Sabatina, cujo tema é Esclarecendo algumas questões. Primeira pergunta, irmão Joaci. O que revela que Tiago, o irmão de Cristo, foi um homem influente numa importante assembleia da igreja primitiva? Que assembleia foi essa? O que estava acontecendo ali? E qual foi o papel de Tiago naquele evento? Essa assembleia foi aquela reunião para tratar da questão dos gentios, né? Porque estava acontecendo muitos problemas em relação, por exemplo, à lei cerimonial, à circuncisão, e Paulo estava preocupado, e também outros irmãos, né? E ele precisava tomar uma decisão, foi uma decisão muito importante. E a pessoa escolhida para anunciar a decisão foi Tiago. Aqui diz que Tiago tomou a palavra dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. E ele disse: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. E na nota diz assim, neste caso, Tiago parece ter sido apontado para anunciar a decisão que a Assembleia tomou. Tiago procurou impressionar a mente de seus irmãos com o fato de que os gentios passavam por uma grande mudança de vida quando se voltavam para Deus. Por isso, era preciso muita cautela para não perturbá-los com questões desconcertantes e duvidosas de menor importância, para que não se desanimassem de seguir a Cristo. Um outro ponto importante que eu percebi aqui, que aquele Tiago que tratava com dureza as almas, aquelas almas pobres e degradadas, agora mostra um cuidado especial pelos gentios, pelos novos conversos, para que eles não se desanimassem da sua vida cristã. Muito bem. Então, temos aí esses relatos, né? Demonstrando a importância ou a proeminência de Tiago ali na igreja cristã do primeiro século. E ligado a esse assunto, nós temos a pergunta seguinte, né? A pergunta B. Que afirmação comum, mas errada, se dissipa quando vemos o papel de destaque que Tiago exerceu naquela importante assembleia? A afirmação é a de que Pedro era a cabeça da igreja. Interessante, né? Por que Pedro não estava ali presidindo em vez de Tiago? Sim. É de se pensar, né? Se ele fosse a cabeça da igreja, como diz essa afirmação comum, porém errada, ele deveria estar Papa, ali. Né? Ele deveria estar aqui liderando, né? Liderando a frente da igreja. Sim. E isso não aconteceu. Certo. E no caso era Tiago que estava presidindo ali o conselho, estava dirigindo aquela importante reunião para resolver problemas que surgiram no início da igreja cristã primitiva. Então, nós temos aqui neste quarto tópico o esclarecimento de algumas questões e de uma questão bem importante, né? Porque essa afirmação de Pedro sendo o líder da igreja cristã primitiva, Pedro sendo o primeiro papa, é uma afirmação muito divulgada, mas que a palavra de Deus não dá qualquer sustentação. Sim, irmão José. Nesse aspecto aqui que nós vamos falar mais um pouco, é que as mesmas palavras que Jesus dirigiu a Pedro, ele dirigiu à igreja e também aos 12 apóstolos, né? Sim. Então, não foi só a Pedro aquelas palavras que ele dirigiu. E outra coisa, nós devemos lembrar que quem é a cabeça da igreja? É Cristo. É Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. O nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja também não está submetida a um homem, né? Não está sujeita a um homem. A igreja está sujeita a Cristo. E todos os homens que falarem contrário à vontade de Deus, contrário àquilo que está revelado nas Escrituras, não são pessoas que falam por Deus e não importa a posição que ele tenha dentro de uma hierarquia organizacional. Se não falar de acordo com assim diz o Senhor, disse o apóstolo Paulo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, senão aquele que nós já temos anunciado, vocês devem se afastar, né? Vocês devem ser anátema em relação a isso. Então, nós não podemos aceitar que pessoas, por mais que falem, a pessoa pode falar, sou apóstolo, sou profeta, sou
sou um semideus, eu estou assim. Não importa qual o título que a pessoa possa se indicar ou se colocar sobre si mesmo, né? Ou que outras pessoas colocam sobre ele, de repente ele não põe, mas outros falam. Não importa. O que importa é se fala de acordo com assim diz o Senhor ou não. E se não falarem conforme as palavras de Cristo, conforme a revelação das Sagradas Escrituras, não importa a posição, não importa qualquer coisa, não estão falando em nome de Jesus. E, portanto, devemos ter muito cuidado, porque hoje temos muitas e muitas pessoas que falam, dizendo que em nome do Senhor Jesus Cristo estão proferindo grandes e grandes blasfêmias. Portanto, não vamos ser como ovelhas simples e humildes, aceitando tudo que vem só porque vem sendo dito que é em nome do Senhor. Nem tudo vem em nome do Senhor, né? Tem uma parte interessante aqui na nota que diz assim: se aqueles que são declarados sucessores de Pedro tivessem seguido o exemplo do apóstolo, sempre se contentariam em permanecer em pé de igualdade com seus irmãos. Quem dera, né? Todos nós. E é o que devemos ter, né? A humildade do apóstolo Pedro, alcançada através também do relacionamento com Cristo Jesus. Muito bem. Fechamos assim esse quarto tópico e que Deus nos ajude que possamos distinguir entre os verdadeiros servos de Deus que estão para servir e não para impor ideias e posição, e aqueles que, de fato, nada têm com o reino de Deus, né? Mas fazem uso do reino de Deus para seu próprio benefício.